Salve meu povo, salve, salve, house para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos da ayahuasca, a parte sinistra de consagração da ayahuasca, porque tem muito vídeo aí falando sobre a questão de ser muito bom, a utilização, a expansão da consciência, que a gente se torna uma outra pessoa, que a gente se reconecta com a fonte criadora, ou pelo menos abre portas e caminhos para essa reconexão. Realmente tudo isso é muito verdade mesmo. Mas você que consagra a ayahuasca, com certeza já passou pela peia. A peia é necessária, ela é boa, ela é bem-vinda, embora muitas vezes ela é dolorosa, tanto no corpo, né, quanto na alma, no espírito, na nossa mente. Que no final, corpo e mente, mente e espírito, é tudo uma coisa só, né? A gente é uma integração de massa muscular, carnes e ossos e pele aqui na Terra, que é tridimensional, mas aquilo que nós chamamos de espírito e alma e mente, espírito, alma e mente, essa trindade é só uma coisa, é a nossa essência, aquilo que sobra após essa passagem dessa vida material para uma outra existência, seja em outra dimensão, seja de alguma forma, né, a nossa reconexão com a fonte criadora. Quando a gente olha para o mapa do universo e vê o tamaniquinho que é a Terra, a gente compreende que seria muito medíocre, né, querermos simplificar tudo isso dentro de um livro, que seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja os Vedas, ou tentar simplificar tudo isso dentro de uma dose de ayahuasca. A fonte criadora não se limita, mas ela abre caminhos. Então a Bíblia é uma estrada, né, que deve ser andada, e quando for andada de forma correta, ela dá acesso aos portais. Tá aí os estudos da Cabala, que nos ensina sobre isso, né? A Cabala judaica, quando muito bem estruturada, ela, se você faz aí algum curso, algum estudo, ou pelo menos assiste alguma boa palestra sobre a Cabala, você percebe que o que está na Bíblia não são meras palavras históricas, algumas mentirinhas, né? E algumas mentironas, mas há um caminho que está sendo trilhado ali. Claro que em pleno século XXI, ano 2025, a maioria das escrituras já foram todas deturpadas, tanto a Bíblia judaico-cristã quanto ao Corão. O Corão serve muito de justificativa para a violência. E os Vedas só estão quase que sendo abandonados pela Índia, né? Existem outros livros sagrados que também são portais, assim como a ayahuasca é um portal. Mas assim como a ayahuasca te dá uma peia, a Bíblia também te dá, o Alcorão também te dá. É normal que aconteça isso. E o que seria a peia? Seria o momento de confronto do nosso ego, a essência do nosso ego com a Sagrada Mãe, a Ayahuasca, que nada mais é do que uma chave que abre portais. É isso que a Ayahuasca é. É uma chave, né, universal, cósmica, que foi nos deixada aqui para que a gente pudesse abrir alguns portais. Quando a gente fala que a Ayahuasca é enteógena, é porque ela faz com que a gente realize um mergulho para o nosso ser espiritual, uma dimensão que está dentro de nós e precisa expandir. Ela é um enteógeno, ela não é um psicoativo, né, alucinógeno, que causa alucinações. Ela não age dessa forma. Prova disso é que as pessoas que consagram a ayahuasca, em grande parte, elas tem uma vivência diferente, mesmo quando passam pela peia. E a peia não é a parte sinistra da ayahuasca, não é. A peia é apenas uma das partes do processo. Então, se a gente prosseguir, pedir para vocês se inscreverem para que a gente chegue a 1000 inscritos nesse ano de 2025. Então vamos lá. O que seria essa parte sinistra da ayahuasca? A ayahuasca é para todos? Não, não é para todos. Ela é para algumas pessoas que recebem o chamado dela. A ayahuasca conversa com as pessoas e ela chama as pessoas para participar dela. Mas tem pessoas que querem apenas brincar com esse portal. Imagine que você quer experimentar um carro de Fórmula 1, mas você não sabe dirigir, né? E você recebe uma pequena instrução de como ligar o carro, o que é o acelerador e o freio. E possivelmente você vai causar um acidente, você vai se acidentar, né? Você pode até mesmo ir de arrasta para cima. A ayahuasca é a mesma coisa, ela é um instrumento de trabalho, né? Não adianta você chegar na ayahuasca e querer divertir com ela, ou querer resolver todos os seus problemas
vejo alguns vídeos falando, a ayahuasca, ela é uma terapia. Você faz uma consagração que vale por 10 anos de terapia. Talvez seja para uma ou outra pessoa, mas para a maioria não é. Ela é um caminho, ela é um portal. Ela abre esse portal e a gente tem que caminhar. Eu, você, temos que passar pelos nossos portais, pelos nossos caminhos, né? E chegar aí à fonte criadora, ou pelo menos o mais próximo possível das explicações que estamos buscando sobre a nossa existência. O mal acontece quando a pessoa não respeita a ayahuasca, brinca com a ayahuasca, age de má fé com ela, e ela passa a ser um elemento de muita deturpação. Ela começa a trazer certos tipos de transtorno. Pessoas que sofrem de psicose, pessoas que sofrem de esquizofrenia, essas pessoas não têm a indicação do uso da ayahuasca de forma recreativa e até mesmo de forma cerimonial. É importante que essas pessoas compreendam que, para elas, a condição que elas têm, os portais já estão muitas vezes abertos. Eu não considero a esquizofrenia apenas uma, entre aspas, uma doença, né? Um distúrbio. Não, eu considero que essas pessoas estão num nível de conexão maior do que o nosso. Para nós que vivemos aquilo que nós chamamos de normalidade, eles é que são pessoas transtornadas. Mas eles estão numa outra dimensão. E você percebe isso quando você consagra a ayahuasca com muito respeito. Quando você passa pela P e entra na força. Quando você está na força muito grande, você ouve as vozes, né? Você vê as pessoas que estão ao seu lado, seres que estão ao seu lado, criaturas, entidades. E você começa a entender, né, o que elas estão te dizendo, os caminhos que elas estão te mostrando. Já falei para vocês que Iemanjá sempre fica ao meu lado me conduzindo. Ela tem sido a minha guia nas minhas aventuras com a ayahuasca, né? Todas as vezes que eu consagro, ela está presente. É realmente uma companhia e ela me dá dicas de como proceder. Já falei para vocês também que em certa medida, em um momento, a imagem de Cristo, né, o Cristo messiânico, estava atrás de mim segurando alguns portais que eu já tinha passado. É onde ele segurava o meu ego. Ele falou, pode ir daqui para frente que o seu ego eu seguro, vai tranquilo. E Iemanjá ia comigo. E a gente começa a perceber e ter respostas. Quando todo o processo da ayahuasca passa, quando você faz a consagração, algumas pessoas 4, 5, 6 horas, 12 horas, isso depende da pessoa, do processo que ela está passando. Tá? Eu mesmo já tive processo de 4 horas e processo de 12. Depende do que a ayahuasca está trabalhando em mim. Quando passa o processo, como eu estou consciente de tudo que está acontecendo, eu começo a ter mais percepções da existência. Então, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de registro aí, histórico humano, né? de problemas de cognição, problemas mentais, não é indicado o uso da ayahuasca de forma desregulada, de forma irresponsável, porque elas podem realmente ultrapassar mais portais do que elas conseguem. Tem esse emblemático caso do neto do ator que já não está entre nós, que é o Chico Anísio, onde o rapaz ele entrou numa forma de surto, tá? Um caso assim que o pai dele escandalizou, fez muito barulho, falou muito contra a medicina sagrada, mas falou por uma dor que ele estava sentindo, né? É compreensível. Mas aquele rapaz não foi bem assim a história. Se vocês pesquisarem, né, não foi esse o desfecho. O que o pai conta não foi o desfecho. Existia uma outra situação. Da mesma forma, as pessoas que consomem de forma recreativa e irresponsável em qualquer ambiente. Quando você está perceptível de que um portal se abriu, poxa, o portal é uma passagem de ida e volta, né? Eu estou indo aqui para lá, mas existem seres vindo de lá para cá para ter contato comigo. E que portal é esse que você abre quando você não está sendo guardado pelos seus guias, pelos seus guardiões, quando você não está preparado espiritualmente para aquilo? O que é que você está abrindo? Sabe aquele seriado que passou há pouco tempo aí na Netflix, que falava sobre a história de uma bruxa? Ela andava em um caminho parecido com aquele caminho que a Dorothy percorreu lá no Macho de Oz, alguma coisa assim, não me lembro o nome dessa série. Quando ela passa para dentro daquele portal, quando eles ultrapassam, elas cantam e entram, né, naquela passagem,
as coisas acontecem com elas, por elas, né? E através delas. Então elas estavam dentro de uma dimensão que não era a dimensão própria delas, é o que acontece conosco. Nós ultrapassamos as barreiras, as fronteiras dos nossos portais com a consagração da ayahuasca e ela está nos dando força, nós temos nossos guias nos protegendo. E se nós fazemos todo esse processo de forma irresponsável, de uma forma inconsequente, que guia que vai nos segurar? Nós não nos invocamos, nós não chamamos ninguém, nós não tomamos um banho, nós não fizemos uma dieta, a gente entra de qualquer jeito, né? Quem está lá vai querer se alimentar, tá? E vai se alimentar do seu medo, vai se alimentar da sua ira, do seu desespero, tá? Quando a gente está preparado, os nossos guias estão sempre conosco. Eu tive uma experiência mais recente, onde eu tive que chamar o meu guia. O meu guia era o seu Três Encruzilhadas, além da grande imagem de Odoiá, que estava comigo. Eu tive que chamar: olha, eu sou protegido do Exu das Três Encruzas, se afasta para lá. E o Exu estava comigo, e essas entidades se afastaram, respeitaram a presença dele, né? Então a gente tem essas dimensões. Aí tem pessoas que têm anjos na sua guarda, são as legiões de anjos, né? As falanges, pessoas que têm pombagiras, Exu Mirim, Preto Velho, caboclos, índios, caboclas, outros que têm seres de outras dimensões, aquilo que nós chamamos de aliens, né? Eles podem ser chamados assim porque estão fora da Terra, pelo menos são extraterrenos. Esses seres estão ali, mas se você entra despreparado, poxa, eles nem vão te encontrar. Onde é que você está? São milhares e milhares, não, milhares é pouco, são milhões e milhões de portais se abrindo. Qual deles você entrou? Você entrou sozinho? Seu guia não é obrigado a estar com você o tempo inteiro, ele não é seu funcionário. As pessoas confundem os guias como se fossem escravos dela, seguranças particulares. Não, eles são orientadores, protetores. A gente tem que invocá-los, chamá-los, conversar, né? Atendê-los também. Eles precisam de evoluir através de nós. Essa troca é uma troca energética. Eu gosto do meu Exu, então eu passo energia para ele, eu faço firmeza. Ele gosta de mim, então ele faz as coisas para mim. E nós dois crescemos juntos. Ele também está num plano energético e hierárquico, onde ele tem que crescer. E ele cresce a partir do momento que ele está me ajudando positivamente, seja de qualquer forma, né? Me protegendo, me defendendo, atacando quando precisa. Então, os portais, quando se abrem, tem toda essa dinâmica. Essa é a parte mais terrível, porque se você não está preparado, você pode, de alguma forma, enlouquecer, você pode se perder. Ouço muitas pessoas falando, eu tenho medo de nunca mais voltar. Tá certo, talvez você nunca mais volte mesmo, né? Eu nunca mais voltei a ser o que eu era antes, mas eu nunca fiquei perdido, porque eu sempre consagrei, ou seja, eu trago a sagração. Eu trato a ayahuasca como sagrada. Eu faço esse processo de sacralização, né? Eu saio do mundo profano e vou para o mundo da sacralidade, do mundo especial, do mundo que a ayahuasca tem a me oferecer. Mas eu vou com muita fé, com muita consciência e muito protegido. A gente faz banhos antes, faz banhos depois, faz a dieta correta, corpo cheio d'água, corpo limpo, né? Limpo de toxinas. E todo tipo de toxina, inclusive da Kundalini, né? Eu acho que tem que falar aos poucos sobre a Kundalini. Eu ainda não tive dieta assim, mas se precisar eu farei, se ela me indicar isso. Por quê? Porque eu não quero passar por essa parte sinistra, essa parte obscura, tá? Porque as pessoas, eu volto a dizer, são portais. Quando você ultrapassa o portal, ou pelo menos se você não ultrapassou, mas ele abriu, esse portal está aberto na sua vida, você fez com que ele se abrisse, é uma passagem. Você vai e seres vêm. Mas eu nem quis passar. O portal está aberto, tem gente chegando, tem gente querendo conversar, tem gente querendo atrapalhar. São portais, por isso que precisamos fazer isso com muito respeito, cheio da guarda, com os nossos guardas, os nossos sentinelas aos nossos lados, preparados para nos defender. Quem faz a consagração de forma correta, de forma pura, de forma educada, de forma respeitosa, sempre vai ter evolução. É quase uma regra absoluta, você sempre vai evoluir, porque ali você começa a andar, você começa a identificar o que é o bem e o que é o mal, o que é certo e o que é errado, dentro da sua existência, tá? Você começa a ver aquilo que é obscuro e aquilo que não é, ou você começa a ver o que é mais luz do que o que é menos luz, e você escolhe esses caminhos. Em geral, quando você está com seus guias, você segue o caminho positivo,
caminho que está mais claro, o caminho que está com mais informações e mais respostas. Mas porque o ego quer que a gente fique preso aqui. E é aqui que é o mundo do medo. A gente tem medo é aqui na Terra, né? A gente tem raiva é aqui. A gente tem ódio é aqui na Terra. A gente tem amor também aqui, né? A gente causa confusões, conflitos é aqui nesse mundo, tá ok? Então, quando se abre o portal e eles vêm, a gente tem que estar com os nossos sentinelas a posto para que só deixe passar aqueles que nos interessam, os outros ficam para lá. Porque é uma viagem para nós, a gente não quer que seja uma viagem para eles. E aí quando as pessoas consagram de forma equivocada, desrespeitosa, esses portais se abrem, esses seres passam para cá. E aí depois o portal se fecha naturalmente, porque a ayahuasca tem um tempo, depois ela fecha. Você trouxe aquilo que em algumas religiões de matriz africana chama-se de carrego. Você vai carregar isso, porque esses seres que passaram pro lado de cá, eles têm você como referência. Você é a vela deles, você é a luz deles. E aí sua vida começa a ficar um tanto quanto transtornada, às vezes muito, às vezes demais, né? E as pessoas têm essas experiências negativas. É preciso ter o respeito, volto a falar. A ayahuasca muitas vezes nos deixa sem paciência. E eu tenho percebido isso. Eu tenho visto no Brasil essa questão mais ligada aos conflitos aí, políticos, né? Uma é da direita, um da esquerda, eles brigam. Quando eu me percebo, eu estou no meio dessa coisa, porque eu não tenho paciência com um e com o outro. Eu pensei que eu fosse a pessoa mais calma, um monge. Não é, isso não acontece, né? Porque as coisas começam a ficar tão nítidas, a energia é quase palpável. A nossa sinestesia aumenta de tal forma que a gente consegue sentir a densidade do ambiente. Pessoal, aproveita e se inscreve aí, deixa um comentário, né? House, tamo junto, mestre, vamos lá, vamos publicar mais. Que aí o algoritmo entende que a gente está crescendo juntos, tá? Mais uma coisa, para a gente finalizar esse assunto sobre essa parte sinistra, né? A ayahuasca ela também pode ser tóxica, tá bom? Dependendo da forma que você consome, se você não respeita as dietas corretas, ela pode ser hepatóxica, né? Ela pode te causar alguma gastrite, pode causar algum mal no seu rim, no seu fígado. Por quê? Porque ela ficou retida de forma equivocada, porque você não se preparou da forma correta, porque você não tomou lá sua água de coco, seu hidratante, não fez sua dieta, você sobrecarregou o seu próprio organismo, que é matéria. Isso aqui é tudo matéria. Você sobrecarregou o seu organismo e aí ela não consegue trabalhar. E ainda tem o seu ego bloqueando tudo isso. De repente ela fica retida ali no seu organismo, onde acontecem muitas peias e muitos expurgos muito fortes. Tem algumas pessoas que sofrem dores físicas nos expurgos por conta de toda essa restrição. E às vezes você vem também para tão sobrecarregado, achando que a ayahuasca vai ser o seu alívio. Eu vou sair desse mundo, eu vou para outro. Não, para onde você for, você carrega este mundo, tá? Porque a gente obrigatoriamente está aqui nesse planeta de passagem, esse planeta físico, tá? Terra, físico, sólido, átomo bater em átomo. E quando a gente passa pelos portais, não é uma viagem assim, alucinada, não. Você está indo da forma que você veio, você existe, né? Você está carregando tudo isso, porque ainda não foi te dado aquele momento de fazer a passagem de uma existência para outra. Você está conhecendo novos campos, conhecendo novos destinos para você através dos portais. Então, muitas vezes, você faz essa viagem mal feita, como eu venho falando nesse vídeo o tempo todo, e aí quando você retorna, que terminou ali o trabalho da ayahuasca, fica aquele peso, o corpo muito pesado, sabe? Você se sente muito pesado, muito mole, o estômago muito ruim. Algumas pessoas relatam que tem muita dor de cabeça. Por que fizeram isso? Por que eles fazem esses sintomas? Porque o histórico está mal planejado. Eles vieram querendo se livrar de um problema. O problema existe. Você não se livra de um problema com a ayahuasca. Ela te ensina a vencê-lo. Ela te ensina a como conhecê-lo, né? Trabalhar com ele, porque ele faz parte dessa existência. E aonde é que ele foi cometido e como você não comete mais. Ela te joga na cara esse erro, né? Que é sempre seu, tá? Com a ayahuasca você vai perceber que não tem culpa de pai, não tem culpa de mãe, não tem culpa de chefe, de marido, de ex-esposa. Não, a culpa é sua. Porque aqui é nós que temos que assumir. A ayahuasca
tira essa máscara do ego e te prova que você errou. E só consagrando é que você vai conseguir entender mesmo o que eu estou falando. Rauch, obrigado por vocês terem ficado aí até agora.